Então, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho de ensino médio extensão, a gente vai continuar falando. A literatura vinculada à escrita e à interpretação. O desenvolvimento e a interpretação textual são fatores que acompanharão o aluno por toda a sua vida, pois são ações cotidianas que exercemos ao ler um jornal ou uma propaganda, ao escrever um bilhete ou um convite para alguém. Durante uma entrevista para a revista Veja, a pesquisadora argentina Mirta Torres, especialista em didática da leitura e da escrita, foi questionada sobre uma produção de qualidade e relatou que o aluno escritor necessita de algo claro, sendo levado a escrever com leveza todos os gêneros textuais, e afirmou que a formação leitora ajuda na formação da escrita. A familiaridade com outros textos fornece modelos e conhecimentos sobre outros gêneros e estruturas. Devemos ler como escritores, voltar ao texto para verificar de que maneira um autor resolveu um problema semelhante ao que temos em mãos, por exemplo. No mais, a leitura desperta o desejo de escrever. Cabe à escola abrir diversas possibilidades, oferecer títulos que fascinam crianças e jovens sem reforçar o que o mercado já oferece de maneira excessiva. Como observamos, a literatura é totalmente relevante no desenvolvimento do aluno desde o início de sua trajetória, pois ao serem questionados sobre o que entenderam da história ou ao reproduzir, mesmo que oralmente, a narrativa é uma interpretação. Ao ter contato com o material escrito, a criança, na educação infantil, inicia a associação e memorização das letras, formando palavras e desenvolvendo frases. Assim, com o passar do tempo, ter um vocabulário mais amplo e, ao chegar no ensino fundamental, tendem a escrever de forma espontânea, diminuindo as dificuldades em se expressar e compreender os conteúdos. Então, a gente percebe que desde a educação infantil já precisa haver essa oferta, onde a criança vai estar fazendo a associação das letras para formar as sílabas e disponibilizando uma bagagem já para quando chegar no primeiro ano, ela já chegar com certa facilidade na hora de aprender a leitura, a escrita, ela tem uma facilidade maior, uma bagagem maior que vai ajudar ela a pegar melhor o processo de leitura e escrita. Igual fala ali da memorização das letras. A criança já vai ter uma noção, olha lá, essa é a letra A, letra B, que já vai saber todas elas memorizadas e já vai associando, né? Quando vê uma palavra, já vê, tem tal letra e tal letra. Tem a primeira letra do meu nome, então elas já vão associando, né? E na educação infantil é trabalhado muito com a questão lúdica, então eles vão aprender de uma forma bem divertida, bem prazerosa. O educando, ao ler e escrever bem, aumenta sua produtividade em português e nas outras áreas, como na matemática, compreendendo melhor as questões problemas, em arte, interpretam as obras expondo suas opiniões, em geografia, compreendem os mapas e desenvolvimentos geopolíticos estudados, e assim por diante, com os demais conteúdos da grade curricular da escola. Após a implantação das atividades observadas no ensino fundamental, os alunos estavam mais confiantes em fazer seus registros escritos e entusiasmados com suas futuras produções, e demonstravam um aumento na participação das aulas nas diversas matérias, em especial no de português. Então, quando o aluno ele consegue ler bem, ele tem uma leitura e compreende, vai facilitar em todas as áreas, como falou ali, seja na matemática, porque vai compreender exatamente o que o problema está pedindo, o que ele tem que fazer, ele já compreende e já pensa quais são as medidas, como que ele vai conseguir fazer, e a leitura está em tudo, né? Todas as áreas, porque quando você compreende o que é para fazer,
você consegue resolver todos os problemas em todas as disciplinas. O entendimento seu vai ser muito melhor. Não é só na de português, porque quando a gente fala em leitura, todo mundo já pensa só em português e literatura, né? Porém, não é só nessas matérias, né? Como não só na matemática, na geografia, para ler mapas, como diz ali, né? E assim, a leitura faz parte do nosso dia a dia, porque se você sai numa rua ali, você já vê uma coisa que você tem que ler, ainda mais agora com essa tecnologia, tudo você tem que estar lendo, né? É uma busca constante por informação. Então agora o nosso segundo tema do vídeo de hoje é a leitura na escola. A tarefa de mostrar o valor da leitura ao educando não é uma tarefa difícil, visto que os livros vêm com muitas ilustrações, o que faz agregar curiosidade nas crianças. Segundo Silva, 1988, esse processo, se produzido numa linha de experiências bem-sucedidas para o leitor, significa uma possibilidade de repensar o real pela compreensão mais profunda dos aspectos que o compõem. Ou seja, cabe à escola e principalmente ao professor desenvolver um trabalho que estimule a leitura e que utilize como um instrumento de conhecimento e de crítica. Em outras palavras, é fundamental que a escola desenvolva um trabalho voltado para a leitura como projetos pedagógicos que chamem a atenção dos alunos e não apenas como uma tarefa imposta para a obtenção de nota. Cabe ao professor o desenvolvimento de práticas de leitura significativas com os educandos. Então, como falou ali no texto, hoje em dia não é difícil a gente incentivar a leitura. Os livros produzidos hoje, eles vêm com uma quantidade, uma bagagem muito grande de ilustrações bem coloridas, bem desenhadas. Em 3D também. Sim, ilustrações que chamam realmente a atenção tanto do aluno quanto de um adulto, do próprio professor, né? Porque se torna interessante você ver aquilo, chama a tua atenção. Um livro bem organizado, bem ilustrado. Você adentra na história mesmo. A imaginação voa. E realmente ali a leitura, ela precisa ser colocada para o aluno não como uma obrigação para ele conseguir sua nota. Que realmente dá a oportunidade para eles tomarem gosto mesmo. Não de forma obrigatória. E desde do infantil é o momento mais, como que eu posso dizer, mais importante, porque se eles pegarem um gosto da leitura desde pequenos, quando eles chegarem lá no ensino médio, eles ainda vão estar com aquele gosto. Ainda vão pegar os livros, querer estar vendo livrinhos, por mais que sejam mais adolescentes, né? Mas eles gostam de ilustrações. E eles vão estar com esse gosto porque aconteceu um processo natural, não foi nada imposto, né? Porque tudo que é imposto à força, a gente cria uma certa repulsa, né? A gente cria um certo transtorno ao olhar. Os professores que ministram aos alunos pequenas doses da importância da leitura todos os dias em seu encontro com a literatura, como apoio ao trabalho escolar e aos interesses pessoais dos alunos em todos os assuntos escolares, os professores que procuram dar eficácia a essas pequenas doses de hábito nas atividades diárias das horas de lazer e como tarefa de casa, os professores que assim procedem sistematicamente durante toda a carreira escolar da criança, sem forçar, mas com naturalidade, terá acostumado de tal maneira a maioria dos alunos a trabalhar com livros que eles não desistirão mais tarde. Assim, o papel do professor e seus hábitos de leitura são importantíssimos na formação do sujeito leitor. E para desenvolver hábito de leitura em seus alunos, segundo Bamberger, o professor deve seguir alguns métodos de treinamento. Então, aqui deixar claro que se o professor todo dia for dando algumas doses de incentivo à leitura, todo dia um pouquinho, sem forçar a barra com os alunos,
esses alunos eles vão pegar o gosto pela leitura de tal maneira que nem vão perceber. Eles vão chegar lá na vida adulta e eles vão trabalhar com muita facilidade com os livros e não vão perder esse gosto pelo uso dos livros nas situações problemas. E pode ser em doses pequenas mesmo. Porque não adianta querer, tipo, todo dia você levar a leitura a aula inteira. Claro que isso fica cansativo, mas se você tirar um tempinho, uma meia hora já por aula ali, que você traga algo novo, uma leitura nova, um livro bem ilustrado ali para eles, né? Eles vão pegando aquele gostinho e já vão ficar esperando para a próxima aula chegar aquele momento, né? Como falou ali, trabalhar com projetos, a gente, na nossa escola aqui, que é onde a gente mora perto, e a gente até fez um trabalho sobre, essa escola é a Escola Santa Anita, ela trabalha com a mala viajante. É um projeto super interessante, onde o professor constrói 2 malinhas de leitura, as 2 iguais, as 2 malas, e escolhe, por exemplo, um gênero literário para trabalhar naquela semana, por exemplo, fábula. Escolhe 2 livros que vão falar sobre fábulas, escolhe 2 alunos da turma, eles vão levar essa mala com esse livro para casa, vão ler, vão imaginar, vão ler com a família vai ler para eles, de diferentes formas, e no outro dia, quando eles forem devolver essa mala, eles vão ter que apresentar essa historinha oralmente. Então aí a gente já percebe o quanto ajudou. Ajudou na leitura, na interação escola-família, na imaginação da criança em casa, a oralidade dela, porque ela vai ter que contar a historinha para os colegas. Então, trabalhar com projetos desse tipo sobre leitura se torna fácil e gostoso e sai da rotina da escola, né, daquele negócio. Chamada, atividade, recreio, atividade casa, né? Fica uma coisa diferente, atrativa para eles. E em casa também, né? Porque ele vai ler junto com a sua família, né? Que é diferente que na escola. Porque lá na escola você tem pessoas diferentes, né? E ali você tá junto com a sua família. E vão poder imaginar junto. A mãe lê, o pai lê, um passa pro outro, observar ali as figuras, né? Vai ser bem interessante. Então, os métodos de avaliação de rendimento e do aperfeiçoamento da leitura. Formas modernas de trabalhar com livros, exame das conclusões do estudo sobre jovens leitores, avaliação na literatura infantil e exame cuidadoso de cada um dos gêneros. Introdução a todos os auxílios disponíveis para o trabalho com livros. A influência do professor é decisiva no ensino da leitura, quando as oportunidades do aluno podem ser desiguais. Portanto, cabe ao professor e à escola o papel de proporcionar condições para os alunos conhecerem ou recriarem o conhecimento já existente em diferentes áreas, presente em todos os seres. Segundo Braga, 1985, para o trabalho com a leitura no ensino fundamental há 3 momentos importantes: motivação, processos, avaliação. A motivação. Para levar o aluno à motivação é necessário, antes de tudo, que o professor também se sinta motivado, que goste de ler. Não adianta nada o professor estar lá na sala de aula, todo bem vestido, falando que ler é importante. Se ele mesmo não tem o gosto pela leitura, ele está desmotivado. Para você incentivar, você precisa demonstrar interesse por aquilo. Não basta só dizer, é importante e tem que fazer. Não, você tem que demonstrar que você também tem gosto por aquilo. Demonstrar a importância do porquê. Né? Gente, vamos ler tal livro, vamos contar tal história, vamos usar diferentes formas para contar essa história oralmente, vamos usar personagem, vamos construir personagem, né? Então, demonstrar sempre essa motivação, não apenas dizer é importante isso, é realmente correr atrás, mostrar. O próximo é processo. Outro momento que é considerado fundamental é o processo.
pois o processo é mais importante que o produto. Enquanto o aluno lê, troca ideias sobre o que está lendo é fundamental. O interesse do aluno pela leitura dependerá de um envolvimento com o texto lido, que poderá ser feito por meio de debates, de seminários, de pesquisa e de paralelos entre diversos tipos de texto. Sendo assim, é necessário que o educador incentive o desenvolvimento do pensamento reflexivo, capacite o aluno leitor a reconhecer os valores implícitos nas relações sociais, culturais, políticas e econômicas, com as atividades para acompanhar e desenvolver o processo de ler, ressaltando sempre a formação do senso crítico frente à realidade. A avaliação. A avaliação é outro elemento essencial do processo, onde é possível verificar como ocorreu o relacionamento aluno-livro durante o momento da leitura, verificando se o aluno gostou da leitura realizada. Então, esses três métodos aí, eles caminham juntos. O processo, a avaliação e o incentivo, né? Então, os dois caminhos de mão dada. A avaliação ali entra naquela parte também lá da mala viajante, que é a parte do aluno contar aquela história, né? Que vai ver realmente o que ele leu, se ele leu mesmo aquela história, né? Você teve um interesse por ele, pela família. Então, o que se avalia, portanto, é o trabalho desenvolvido com a leitura, respeitando os objetivos de cada etapa do desenvolvimento escolar e explorando ao máximo cada fase de desenvolvimento da criança, constando a captação da sequência lógica dos fatos na história revelada, nas atividades desenvolvidas durante uma leitura e em outras que poderão ser propostas. Então aqui também já dá para ver, né, que você vai avaliar a sequência que ele conta essa história, se foi realmente naquela sequência, né, e os fatos que tem naquela história, né. As escolas vêm enfrentando um sério problema de concorrência com a modernidade, com a TV, a internet, redes sociais e jogos eletrônicos, pois o mundo fora da escola torna-se mais interessante. Os alunos podem até estar conscientes da importância da leitura, mas muitos não adquirem o hábito de ler. Há um desinteresse pela leitura. E uma das razões para isso é que geralmente na escola a leitura é imposta pelos professores com cobranças, desmotivando os alunos. Então aqui reforça novamente que a cobrança, ela sempre vai desmotivar, vai desmerecer a vontade daquele aluno, né? Ler por obrigação, só para conseguir nota. Então isso desmotiva totalmente o gosto e a vontade pela literatura. Porque em jogos principalmente, né, ainda mais agora nessa fase que tá, né, tá muito mais fácil eles pegarem um jogo ali, ficarem jogando, que tem que ler raramente umas palavras ali, né, do que pegar um livro e ler uma história, assim, que seria bem mais interessante, talvez, né. E esse mundo, assim, da tecnologia é muito mais interessante do que você sentar em silêncio, se concentrar e ler. Por exemplo, um jogo aí é muito mais interessante porque você vai ter som, vai ter imagem, né? Você vai interagir, pode interagir com outras pessoas via internet, enquanto que a leitura ali é você, tua concentração e o livro, né? Esses três elementos. Então, realmente fica um pouco complicado competir com a tecnologia que a gente tem à nossa disposição. Então, por isso que tem que ver cada vez mais uma forma de incentivar, né? Porque se for deixando, claro que eles vão preferir essa tecnologia, né? Até pela questão de ser bem mais fácil, né? Então surge o questionamento de como incentivar o hábito de leitura nos alunos.
percebe-se que cabe ao professor desenvolver as atividades que chamem a atenção dos educandos, não fazendo cobrança para que leiam, e sim buscar recursos didáticos disponíveis para que descubram o prazer pela leitura. Destaca-se, portanto, que o papel dos professores é de extrema importância para formar o sujeito leitor. Conforme Kramer, 2001, avalia as crenças dos alunos em relação à leitura. Use técnicas projetivas, escalas de classificação ou ambas, para reunir informações sobre e como os alunos consideram a leitura. Tente incutir crianças positivas, desafie as crenças negativas dos alunos individuais, discutindo-as privadamente. Para os alunos, transmita o valor positivo da leitura, usando-a como recompensa, dando livros de presentes, quando possível, e incentivando publicações. Crie um ambiente agradável, que incentive a leitura. Uma sala de aula rica em material, livros, materiais impressos, repleta de oportunidades literárias, pode ser fundamental para sobrepujar os ambientes negativos ou neutros que cercam muitos alunos fora da escola. Planeje um programa variado de leitura com uma variedade de gêneros e assuntos. Ajude-os a perceberem prematuramente que a leitura pode servir a muitos propósitos. Empregue literatura de qualidade, mas evite apenas ficção. Então, ali fala da gente disponibilizar uma sala com vários recursos, e é isso aí mesmo, né? Uma sala bem pensada, bem organizada, com certeza vai auxiliar e muito no despertar do interesse dos alunos. E hoje em dia a gente, com a tecnologia disponível, impressora colorida, assim, fica muito mais fácil você disponibilizar como materiais impressos, números, histórias para você colar na parede, produzir material juntamente com os alunos para serem expostos nas salas, para visitação de outras turmas, por exemplo. Então, se torna bem interessante a gente usar esses recursos. E revistas também, né? Porque a maioria das salas, assim, a gente leva mais livros, né? E pouca coisa diferente, né? Você tem que ter uma grande variedade de coisas, né? Porque a literatura e a leitura, eles são várias coisas, né? Não é apenas livros. Então, leva aquelas revistas, jornal, desenhos também ali que eles fazem, talvez, para enfeitar mais, deixar um espaço mais agradável, mais deles mesmo assim, né? Para chamar a atenção deles. Então, para essa motivação da leitura, nesta postura de animador, de motivador e incentivador do hábito de leitura, os professores devem esforçar-se para tornar a leitura uma atividade útil e valiosa, adotando diversas estratégias para desenvolver as habilidades necessárias ao aluno leitor. Uma das estratégias é desenvolver junto aos alunos oficinas de leituras. As leituras permitem construir coletivamente significados relevantes aos alunos, a partir de interação entre os participantes, favorecendo o surgimento das atitudes críticas, criativas e sistematizadoras, que estão presentes em todos os seres humanos, sendo uma alternativa de encaminhamento metodológico. Segundo essa linha, a literatura infantil tornou-se uma aliada da escola, podendo desenvolver no educando formas ativas de lazer, tornando-o um indivíduo crítico e criativo, mais consciente e produtivo. Por meio da leitura, a criança desenvolve várias habilidades, como criatividade, oralidade, leitura, imaginário e a própria escrita, pois quando ele está em contato com o livro, tendo a história, ele encontra subsídios para retirar de cada habilidade uma proporção suficiente para seu aprendizado diante do texto. Sabendo-se disso, concluo
que os pais são os precursores no caminho da leitura de uma criança, pois quando pequena, ela deve ser estimulada com diversos meios de leitura. Cabe a eles ainda saberem que são os mediadores iniciais para a integração da criança no meio escolar. Então aí já fala, né, que não é obrigação somente da escola e dos professores dar incentivo e dar oportunidades à leitura. Então, desde pequenos, os pais têm sim esse papel e devem oferecer com grande quantidade esses livros, esses incentivos, para que a criança já venha desde o colo, recebendo e tomando gosto. Porque é fácil dar um brinquedo, né, pra criança quando ela pede, mas é difícil ver uma criança pedir um livro, né? Então, quanto mais você for dando aqueles livros de bastante desenho mesmo no começo, enquanto a criança não tá, né, não sabe ler, mas já é um incentivo, né? Que ele vá vendo ali, pegando, sentindo, vendo como que é realmente, né, um livro. Hoje em dia, quando uma criança faz birra, é muito mais fácil a mãe dar o telefone para a criança olhar um vídeo com esses vários personagens famosos que a gente tem, a Marcia, por exemplo. É muito mais fácil dar o telefone ali que a criança vai ficar quietinha do que você oferecer, por exemplo, um caderno e um giz de cera, onde a criança vai riscar o caderno, vai riscar a parede, vai riscar o chão. Então, a gente precisa perder esse medo de oferecer para a criança, né? A gente precisa oferecer para que ela manuseie, ela pegue, ela vá se descobrindo. E já quando a criança chega ao ambiente escolar, o responsável pelo desenvolvimento da leitura é o professor, o qual deve, de forma agradável, descontraída e inovadora, ajudar seu educando a descobrir o mundo mágico da leitura. Então, além da casa, quando chega na escola, aí é o professor, né? Que tem que mostrar também de uma forma diferente, uma forma inovadora de como que passar o gosto ali, né, pela leitura. Por isso a importância da escola sempre trabalhar com a família e vice-versa, ter sempre essa comunicação bem ativa entre pais, professores, toda a equipe escolar, né? Porque não adianta só o professor, só a escola, só a instituição oferecer e a família ficar para escanteio, ou vice-versa, né? A família oferece, mas chega lá o professor não quer nada com nada e vamos ficar na mesmice e deixar a criança ali perdendo tempo, sem estar oferecendo o que realmente ela precisa, o que ela poderia estar aproveitando de bom. Então precisa ter essa comunicação, sim, entre a escola e família. Muito importante isso. Porque a maioria das famílias, eles pensam assim, mas quem tem que incentivar a leitura, quem tem que ensinar a ler é a escola. Vou mandar pra escola que lá ele vai saber, né? É obrigação deles, né? Aí chega uma criança lá que nunca nem pegou um livro, nunca nem teve a oportunidade de escutar uma história contada, né? É aí que entra a importância da família, já desde pequenininho esse incentivo de passar para a criança aquilo, né? Como diz Cunha, 2000, com Monteiro Lobato é que tem início a verdadeira literatura infantil brasileira. Sem dúvida, ela teve Lobato como seu principal escritor, o qual apresentava histórias que envolviam principalmente as crianças que liam os contos, envolvendo-se de forma interativa. Então, já no comecinho aí a gente cita Lobato, Monteiro Lobato, né? E é difícil a criança que conheça alguma história do Monteiro Lobato, então, já para começo aí, Monteiro Lobato, citado por Cunha, 2000, ele é citado como quem deu início à verdadeira literatura infantil brasileira. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo. Até o próximo.